Você já emagreceu e tempo depois recuperou o tempo perdido? Tem pacientes que passaram por esse efeito sanfona? Como manter o emagrecimento é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é Ana Tércia Persegoni. Ela é nutricionista e mestre em bioquímica pela UFV, doutora em fisiologia pela UFJ, tem pós-doutorado em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ e em nutrição pela UFJF, professora associada na UFJF na área de nutrição clínica, pesquisadora na área de obesidade, chefe do ambulatório de obesidade e colaboradora do Serviço de Endocrinologia Ambulatório de Obesidade do HU UFJF, palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais e tem experiência clínica de 22 anos no tratamento de obesidade, em que criou um método de perda de peso baseado nas fases do emagrecimento. Prazer te receber novamente no programa. Fico muito feliz de poder conversar com você. E este tema é um queridinho, né? Este tema eu acho que é um queridinho de ambas e você é uma imensa especialista no assunto. Quando a gente pensa em emagrecimento, inclusive, gente, fica aqui a dica, a gente já tem vários programas sobre emagrecimento, então voltem, assistam, tem entrevistas maravilhosas. Mas hoje a gente vai focar em como manter esse emagrecimento, né? Que é, eu diria que é até mais desafiador. Os estudos mostram que emagrecer é até mais fácil do que manter o emagrecimento. Então, assim, vamos de cara para o início. Por que é tão fácil recuperar o peso? Deilis, obrigada mais uma vez pelo convite. Esse realmente é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos, porque é exatamente o que você falou. Perder peso, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil para todo mundo, mas é menos difícil do que manter o peso, né? E assim, a gente tem vários motivos para isso acontecer. O primeiro deles é o mais simples da gente pensar, que é o seguinte: todo mundo que perde peso tende a ter essa sensação quando está com o peso que queria, né? Está mais magro. A sensação é assim: agora eu não preciso mais, agora eu já cheguei. Então, tem uma questão psicológica muito forte aí. As pessoas começam a te dizer: nossa, você não precisa mais fazer dieta, não, você já está ótimo. Não, pelo amor de Deus, para com isso, né? E a pessoa acaba largando mão, às vezes, dos hábitos saudáveis e aí ela volta a engordar. Então, assim, isso é o mais lógico que acontece. Se a gente for pensar no âmbito fisiológico da coisa, o que acontece? Toda perda de peso ela é uma agressão ao organismo. Tá? As nossas células, elas entendem que estão sendo agredidas, porque armazenar gordura, primitivamente falando, é uma forma de proteger o seu organismo caso exista escassez de comida, né? Isso dos nossos genes lá, dos nossos antepassados. Só que hoje a gente vive uma situação que não tem escassez de comida, a gente tem uma super oferta. Inclusive, muitas vezes, de alimentos ultraprocessados, de elevada palatabilidade, de muita caloria, né? E aí, o nosso organismo não sabe muito bem lidar com isso. O que ele faz? Pelos genes antepassados, ele vai lá e estoca, armazena. Quando você faz qualquer estímulo para perda de peso, você tem aumento de cortisol, você tem diminuição dos hormônios tireoidianos e você tem várias outras alterações importantes. A própria diminuição do hormônio tireoidiano, do T3,
faz com que você tenha uma taxa metabólica basal mais baixa. O seu gasto calórico fica mais baixo após um processo de emagrecimento. E é aí que mora o perigo. Porque aí, se você não cuidar muito do que você come pós-emagrecimento, é muito fácil você readquirir o peso que foi perdido. Que pense, o seu gasto calórico está reduzido. Tanto que uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos, nas minhas palestras, é assim, como conduzir esse processo. Porque a forma que você conduz, você consegue modular, inclusive, essa redução do T3, o hormônio tiroidiano. A luta é para que ele não reduza tanto. Quanto menos ele reduzir, mais você mantém o gasto calórico daquela pessoa, no pós-emagrecimento, tá? E existem vários outros motivos que a gente não conseguiria falar todos aqui, mas assim, eu acho que esses são os principais. O efeito psicológico e o efeito fisiológico da perda de peso, que já gera um menor gasto calórico. Perdeu peso, pode saber que o seu metabolismo está mais lento. Isso é fato. E eu acho que ainda dentro do fisiológico, outro ponto que também pega bastante é que por um lado tem essa redução, né, do gasto energético, e por outro lado também tem uma alteração dos hormônios para você sentir mais fome. Também. Então a pessoa tem que lidar com um gasto energético menor, querendo... Mais fome. E ainda associado ao lado psicológico. E aí a modulação da dieta é fundamental, porque você vai ter que comer mais alimentos sacietógenos, você vai ter que entrar com suplementos sacietógenos, né? Eu trabalho muito com suplementação para melhorar a saciedade. Você vai ter que pensar em fazer biogênese mitocondrial, porque você tendo mais mitocôndrias, você consegue ter uma queima calórica aumentada. Então eu sempre, né, trabalho com o maior modulador da biogênese mitocondrial, que é o ômega 3. A gente tem outros, tem resveratrol, tem quercetina, tem CLA, tem cetona, mas o ômega 3 é ele que vai... Então, assim, eu sempre oriento um ômega 3 de boa qualidade, livre de metais pesados, né? Então, esse paciente precisa fazer uso. Eu oriento quantidade, como que ele vai fazer, né? Um consumo criterioso. Então, é o que você falou, a gente precisa modular a saciedade, você precisa dar condições para a pessoa conseguir não comer exageradamente, porque ela já está com o metabolismo mais baixo. Isso é um desafio. Né? Pois é. Naterce, quando a gente pensa assim, em emagrecimento, o leque de possibilidades, né, pelas diferentes pessoas é imenso. A gente tem aquela pessoa que vai perder 2 quilinhos mesmo, quem vai perder 5, quem vai perder 50, né? E esse recuperar o peso, esses processos todos, eles independem da quantidade de peso que a pessoa perdeu ou precisa perder, ou é mais pronunciado num emagrecimento maior? Como é que é? Então, na verdade, ele não é muito regido pela quantidade de peso que a pessoa perdeu, tá? Ele é mais regido pela forma como essa pessoa perdeu peso. Então, assim, se essa perda de peso é muito rápida, isso pode ser um problema, porque a queda do T3 foi mais rápida. Né? Eu estou falando muito de T3, mas você tem uma modulação importante de serotonina, de melatonina, de dopamina. Você na verdade, recruta sistema de recompensa. Né? Então, você com o emagrecimento, você tem receptores de dopamina menos expressos, o que faz a pessoa querer comer, ter mais vontade de comer aqueles alimentos assim, né? Que a gente sabe que não deve, né? Açúcar, né? Então, assim, a forma como essa perda de peso é conduzida, eu diria que é o que faz diferença. Tanto deles que eu sempre sugiro, né? Você sabe que eu criei um método que é baseado nas fases do emagrecimento. Eu entendo que, assim, por mais que é claro que tem que ser individualizado, cada pessoa perde peso numa velocidade, num jeito, mas todo mundo passa por todas as fases. Que são fase 1, 2, 3, e eu criei a fase 4, que é a fase de manutenção. Então, respeitar... um pouquinho desse seu método. Então, na verdade, existe um gráfico, né, que mostra como que é a dinâmica cinética do emagrecimento, matemático mesmo. Então, assim, toda vez que você começa, né, uma perda de peso, qualquer estímulo que você dê faz perda de peso. E aí pode ser um estímulo saudável ou não. Pode ser uma dieta da moda maluca que você copiou da vizinha, do amigo, do colega, e pode ser uma coisa bem feita, orientada por um profissional. Você vai perder peso.
Eu costumo dizer que isso é um problema, porque isso gera a falsa impressão de que é muito simples perder peso, né? Na verdade, qualquer coisa que gere um déficit calórico vai gerar um estímulo para a perda de peso. Essa é a primeira fase. Só que nessa primeira fase, o evento mais marcante é a queda do hormônio tiroidiano, que pode ser maior ou menor, dependendo do estímulo que você usou. E aí, essa primeira fase, né, matematicamente, estima-se que ela dure 2 semanas. Mas assim, a gente já percebeu que cada pessoa fica um tempo diferente nessa fase. Aí entra a individualidade bioquímica de cada um. Então, tem gente que fica 2 semanas nesse emagrecimento, nessa primeira fase, que a gente fala que é o emagrecimento mais rápido e mais acelerado. Tem gente que com 1 semana já parou de emagrecer rápido. E aí, assim, isso é muito variado. Na segunda fase, o emagrecimento continua, só que agora de forma mais lenta. E eu falo assim, que a segunda fase é o momento que é maior e que você tem a maior modulação hormonal. Você vai ter modulação de estrogênio, de testosterona, leptina, GH, insulina, cortisol, melatonina. Você tem milhares de modulações que vão acontecendo em função do emagrecimento. E aí, esse emagrecimento acontece, mas ele vai sendo lento. Até chegar um ponto que ele para, que é o que a gente chama de platô, que é a terceira fase. Que é o que é mais temido. Aí é pior essa fase. Porque essa fase, a pessoa pensa assim, nossa, eu estou seguindo a dieta, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo tudo e eu parei de emagrecer. Isso a primeira você falou que são 2 semanas e a segunda dura quanto, mais ou menos? Então, a segunda, pelas estatísticas, né, volto a dizer, porque isso, claro que varia, pelas estatísticas, pelo cálculo matemático, seriam de 6 a 8 semanas, a segunda, tá? Ela é mais longa. E a terceira não tem duração, porque a terceira vai depender do que a pessoa vai fazer para sair daquele platô. E se ela vai fazer alguma coisa, porque pode ser que ela não faça nada e fique no platô. Porque, por exemplo, às vezes, se você chega na terceira fase, que é o platô, né, que nem é platô, o nome certo é fase de resistência. Se você chega nessa terceira fase e você já chegou no peso que você queria, você está satisfeito. Aí você vai passar para a quarta fase, que é a manutenção. Você vai manter. Agora, se você chega na terceira fase e você ainda não perdeu o que você precisava, você vai precisar de um novo estímulo para voltar a perder peso. E aí, nessa terceira fase, você tem estratégias que te geram estímulo. Você tem que mudar o que você estava fazendo. Né? E aí as estratégias precisam mudar. Até que chega um ponto que você já passou pela primeira, segunda, terceira, emagreceu, está no peso que você precisava ter, né, para a sua saúde. Veja que não estamos falando aqui de barriga tanquinho, viu, David? E nem de padrão de beleza, porque não é esse o nosso papel, né? Nosso papel como nutricionista é pensar em saúde. Então, assim, e eu estou falando muito de peso, mas é importante a gente falar que a gente pensa em composição corporal. Porque também peso é um dado que sozinho não diz nada, né? Então, assim, aí a pessoa chegou lá, né? Depois daquela terceira fase, com uma composição corporal mais adequada, né? Ok, ela vai entrar na quarta fase. E aí, os estudos hoje falam que a quarta fase, ela não tem tempo para acabar. A manutenção, ela precisa ser constante, né? E aí, como que é essa manutenção? Por exemplo, se você estava tendo consultas mensais, você pode ter consulta de 3 em 3 meses, né? Até chegar um ponto que você vai ao nutricionista de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Mas veja, você tem sempre que cuidar disso. Você não vai poder emagrecer e agora eu não preciso mais pensar nisso. Não, você tem que pensar nisso. E aí, claro, a gente espera que quando a pessoa chegue nessa quarta fase, essa pessoa já tenha aprendido a se alimentar de forma que não agrida o seu organismo, não se torne uma pessoa restritiva e saiba comer adequadamente. Que aí sim ela vai conseguir manter esse peso perdido. Né? Mas os cuidados com sono, alimentação, atividade física precisam ser mantidos para sempre, né? E já eu quero explorar melhor, inclusive, essa questão da manutenção, que é o nosso foco hoje. Mas você falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar. Essa diferença entre peso e composição corporal, né? A gente sempre busca trabalhar isso na cabeça dos pacientes, porque eles chegam muito
arraigados e focados no peso, né? E a gente precisa mostrar que não se trata do peso, se trata da composição corporal. Eu, inclusive, sendo bem sincero, acho que eu dou um passo além ainda. Primeiro eu explico a diferença entre peso e composição corporal e depois eu tiro eles da composição corporal também. Porque eu acho que não faz diferença o percentual de gordura que você tem. Faz diferença você se olhar no espelho e se sentir bem. E ter saúde, né? Mas, nessa lógica aí de peso e de composição corporal, dependendo da estratégia que for utilizada no emagrecimento, a pessoa ela perde muita gordura, mas ela perde muita massa muscular também. Isso tem um impacto na manutenção depois desse emagrecimento? Com certeza deles, porque se você tiver um emagrecimento com uma perda muito grande de massa muscular, que é o que a gente vê, né, quando o emagrecimento ele não é bem conduzido, você acaba diminuindo o número de mitocôndrias, que a gente fala que são as usinas geradoras de calor, é o que faz as nossas células gastarem caloria, de forma bem resumida, né? Que as mitocôndrias vão lá, fazem a termogênese, fazem o ciclo de Krebs girar, né? Então, assim, se você perde muito músculo, você acaba tendo um prejuízo na sua taxa metabólica basal. O seu gasto calórico fica menor. Né? Uma coisa que a gente fala muito assim é de realmente tentar aumentar a massa muscular. Né? Não é para ninguém ficar musculoso, não é isso que a gente está falando, mas aumentar realmente ter uma boa composição corporal nesse sentido, para que você consiga manter o gasto calórico. O músculo ele é muito importante para isso. Inclusive, a gente faz estratégias também para que o próprio tecido adiposo, né, a gordura, a gente consiga converter gordura branca em gordura bege, né? Tecido adiposo bege. A gente sabe que o marrom não é possível, mas o bege. Então, a gente trabalha muito essas estratégias na quarta fase, né? Que seria a fase de manutenção, porque aí sim a quantidade de gordura não faz diferença. Agora, se você mantém uma gordura branca em grande quantidade, aí faz diferença, porque aí você não vai ter uma queima calórica tão boa, entendeu? Uhum. E aí onde eu quero chegar agora? A pergunta que não quer calar mesmo, né? Quais são as estratégias para manter o peso? Manter o emagrecimento? Eu acho que a principal estratégia é você não perder de vista. É você realmente entender que essa manutenção ela deve ser constante, tá? Porque, infelizmente, eu vou ser portadora de uma péssima notícia, né? Mas eu acho que alguém tem que dar essa notícia. Uma vez que você engordou, você tem predisposição a engordar. E essa predisposição ela não vai mudar. Você não vai deixar de ter a predisposição a engordar. Né? Nós temos um set point de peso corporal, que é um equilíbrio genético do seu peso. E, infelizmente, o equilíbrio genético do seu peso tenta acompanhar sempre o maior peso que você já teve. Então, a gente vai ter que cuidar disso, porque a chance de você voltar a pesar o que você pesava sempre vai existir, né? Então, a primeira coisa é isso, é você manter hábitos de autovigilância, de automonitoramento, e isso inclui consultas com seu nutricionista, prática de atividade física, manutenção de uma alimentação adequada, sem prazo para acabar, né? Agora, falando em estratégias nutricionais, né, que a gente usa nesse período, eu trabalho muito biogênese mitocondrial. Então, assim, os nutrientes que aumentam a chance de ter mais mitocôndrias viáveis. Então, eu falei para você, trabalho muito ômega 3, quercetina, o CLA, né, alguns tipos de ácidos graxos, métodos que aumentem a formação de cetonas corporais, né, o HMB. Então, assim, eu trabalho muito isso para aumentar a biogênese mitocondrial, tanto em músculo quanto em tecido adiposo, né? Eu acho assim que a estratégia mais é essa. Agora, é claro que, por exemplo, eu trabalho também modulação de hormônios tiroidianos. A gente sabe que existem muitas coisas que modulam. Então, por exemplo, alguns adoçantes pioram a ação da tireoide. Então, a gente não introduz esses adoçantes, né? Aqueles adoçantes que a gente sabe que tem vários efeitos colaterais, né? Eu trabalho uma retirada de toxinas, que eu já começo a trabalhar isso lá na primeira fase, né? Porque na primeira fase eu já começo a modular o hormônio tiroidiano, mas na última eu também tenho que fazer isso, porque a tireoide ela é uma esponja que capta as nossas toxinas. Então a dieta ela tem que ser o mais limpa possível, e não apenas a dieta, né?
reduzir o máximo possível de contaminantes. Então, até no que diz respeito aos suplementos, eu sempre oriento os pacientes que não é qualquer whey, não é qualquer ômega 3, não é qualquer magnésio. Tem que ser de uma marca que realmente se preocupe com isso, que seja livre de contaminantes, que se tiver adoçantes, que seja um adoçante como uma stevia, um adoçante de melhor qualidade, porque isso faz diferença. Isso pode fazer com que a sua tireoide trabalhe menos. E aí a chance de você engordar é muito grande também, né? Fantástico. Natália, por exemplo, pensando num ômega da vida, com esse objetivo já de manutenção, qual é a dosagem que você costuma trabalhar? Então, a gente trabalha de 1 a 3 gramas, tá? E aí vai depender muito do indivíduo. Eu gosto de chegar em 3 gramas. Só que assim, eu não começo com 3 gramas, então eu começo com 1 grama, né? E aí o paciente ele vai acostumando até chegar em 3 gramas. Se a gente for pensar nos estudos, você tem estudos que citam 7 gramas de ômega 3. Só que o problema é que a gente não tem muitos estudos toxicológicos disso. Então, a gente não faz. A gente usa as recomendações, os guidelines, né, as diretrizes, que recomendam aí de 1 a 3 gramas, tá? E aí, claro, para objetivo, né, a gente tenta fazer uma relação entre EPA e DHA. Então, assim, não pode ter mais EPA ou mais DHA, sei lá, 180 para 120, né, de EPA para DHA. E a gente também trabalha o consumo de cápsulas. Então, por exemplo, suplementos que têm uma quantidade maior de ômega 3 por cápsula, eu prefiro, porque a pessoa vai ter que tomar menos cápsula. Né? E, é claro, orientações básicas, assim, você tomar um ômega depois do almoço, depois do jantar, né? Porque às vezes a pessoa fica com aquela sensação de eructação, né? Por causa do ômega 3. Então, as dicas que eu dou são essas. E assim, ser livre de metais pesados, que infelizmente hoje você encontra para comprar, porque essas coisas estão muito popularizadas, né? Então, você encontra para comprar ômega 3, colágeno. Colágeno eu uso muito também, viu? E aí, assim, só que não necessariamente é de boa qualidade, né? Uhum. Não, e esse é um ponto fundamental. Realmente, assim, as pessoas, tanto o nutricionista na hora de orientar o paciente, mas eu acho que o próprio paciente, ele tem que aprender também esse caminho de como escolher um suplemento de qualidade. Porque às vezes a gente faz a prescrição, a gente coloca o nutriente, né? A gente coloca várias sugestões de possibilidade, e aí ele vai na loja e recebe orientações do próprio vendedor e compra, sei lá, pelo preço ou por outros motivos. E olha todo o trabalho, né? Todo o trabalho que foi feito, todo o processo de desde a primeira fase retirar toxinas, né? Modular os hormônios, para chegar depois nesse ponto e você ter adoçantes, aditivos, conservantes que vão atrapalhar o processo, né? A gente fala muito da tireoide, viu? Porque a tireoide, com esses aditivos, ela sofre muito. E isso pode fazer toda a diferença no seu gasto calórico, porque realmente você tem uma redução na produção de T3. E isso deles é uma coisa antiga. Eu fiz doutorado num laboratório de tireoide, tá? Eu defendi minha tese em 2006, olha só, a gente entrega a idade, né? Porque faz tempo, né? Nossa, mas você não parece. É nutrição que funciona. Passei dos 40 bastante, tá? É nutrição que funciona de verdade. Então, assim, o que acontece? Na época, o laboratório já estudava esses compostos químicos, essas toxinas, atrapalhando a tireoide. Na época, a gente já tinha comprovação, por exemplo, do bisfenol. Né? A gente fala tanto, assim, diminui plástico na cozinha, diminui, né, a utilização de plástico. Não é bobeira. O bisfenol para tireoide é terrível. Ele é um disruptor endócrino e ele faz diminuição da produção dos hormônios da tireoide mesmo. Você tem várias comprovações, não só em ratos, mas em humanos. Então, assim, na época que eu fiz doutorado, isso já era falado. Imagina agora, o que tem de estudo sobre isso é muita coisa. Então, assim, você fala em modulação da tireoide, a primeira coisa que você tem que pensar é diminuir contaminantes. O máximo de contaminantes que você puder diminuir, o seu metabolismo agradece. A gente está falando de alimentação e de suplementação, porque eu acho que é o tempo, é o ponto mais nevrálgico, tá? E aí, assim, suplemento a gente vê isso acontecer mesmo, dá até um desespero, né? Porque a gente orienta, fala, olha, o ômega 3 tem que ser livre de metais pesados. Aí a pessoa vai lá, às vezes, na farmácia, acha um mais barato,
compra, mas aí não adianta nada, porque tem metais pesados, o negócio, ao invés de ser antioxidante, vai ser oxidante, né? Eu acho que tem dois que são gritantes nisso, o ômega e o whey. Poxa, as pessoas compram um whey de R$ 15, que quando você vai olhar é açúcar. É açúcar, porque só tem maltodextrina naquele negócio. Porque não tem como ser baratinho um whey de boa qualidade, né? Porque olha quanta tecnologia precisou para fazer aquilo, né? Então, assim, o whey, gente, tem que tomar muito cuidado. Tem muito whey que é cheio de adoçante, mas uma quantidade absurda. Adoçante, corante, né? Aí é melhor não consumir, porque você está piorando a situação, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a escolha criteriosa dos suplementos faz muita diferença. Até um complexo vitamínico, né? Você sabe que hoje, eu não sei se você deve estar acompanhando isso, né? Você tem o whey com corante caramelo 4, tá? Meu Deus! Xarope de frutose. Ai, que tristeza, que tristeza. Não, vamos fechar num tom bom, porque as últimas palavras que você falou, tipo assim, não poderia ter sido falado melhor. A gente não podia fechar com uma mensagem mais importante do que essa. É todo um processo, é todo um cuidado. Não vamos perder esse cuidado todo por coisas que são tão simples, né? Que é escolher aquele suplemento que vai ser de qualidade, que vai te ajudar ao invés de atrapalhar. Porque pode atrapalhar o processo. Natércia, mais uma vez, muito obrigada. E tem mais. Já voltamos com a Nutri Responde. Nutri Responde, a gente vai brincar de ajuda ou atrapalha. E, gente, vocês já conhecem a brincadeira. Vocês mandaram as perguntas, eu vou falar para a Natércia várias coisinhas que vocês perguntaram se ajuda ou atrapalha. E ela vai falar sim ou não, ela vai reagir e dar uma breve explicação de porquê. Mas a gente quer que vocês brinquem com a gente. Então, coloca lá nos comentários se vocês acham que ajuda ou atrapalha, tá? Prontos? Pronta? Muito bem. Então, primeira coisa que eles perguntaram. Exercício aeróbio. Ajuda. Ajuda bem. Não só o aeróbio, mas o aeróbio também ajuda. Perfeito. Agora, deixa eu só complementar uma coisa. Ajuda, mas às vezes as pessoas acham que elas têm que fazer muito exercício aeróbio para conseguir manter. Tem um limite também, né? Não precisa exagerar na coisa. Eu gosto muito da combinação do exercício de força também, é muito importante, né? Então, aí quando você combina, você não exagera em nenhum dos dois. Você combina, define os dias da semana, né? Com o educador físico, a intensidade, o tempo, né? Tudo isso tem que ser pensado. Fantástico. E ainda tem as vantagens do exercício de força, de manter a massa muscular ou aumentar a massa muscular, que vai eliminar possível flacidez, né? Inclusive no processo. Então tem os seus... Inclusive esse foi outro que eles perguntaram, você já adiantou, que era a musculação. Musculação. Você sabe que a musculação, ela tem vários estudos mostrando que ela aumenta muito a queima calórica. Isso é muito interessante, porque você fica queimando caloria mesmo depois que você fez atividade física. Então, musculação, assim, eu falo que é remédio. Tem que ter, né? Tem que ter, não dá para ficar sem, não. Perfeito. Colágeno. Ajuda. Adoro colágeno, adoro. Né? Existe uma discussão aí que o pessoal fala, mas o colágeno, sua célula não sabe onde vai.
Ok, mas, por exemplo, principalmente depois dos 30 anos, né? Onde você tem uma queda na síntese lá das moléculas de tropocolágeno, que são as que dão sustentação na pele, você ingerir um colágeno de boa qualidade, ou peptídeos do colágeno, você está ingerindo, na verdade, uma quantidade maior de hidroxilisina, né? Prolina, hidroxiprolina. Então, assim, são aminoácidos que não são de muito fácil obtenção. Então, na verdade, no fim das contas, você precisa repor, né? Claro que a gente sabe que não vai tudo para a pele, o nosso organismo precisa desses aminoácidos para várias biossínteses, mas a verdade é que o pool de aminoácidos intracelular desses aminoácidos, ele está reduzido depois de 30 anos. Então, a gente pode dar uma ajudinha, né? Se for um colágeno de boa qualidade, sem adoçante, né? Aquele colágeno pensado, né? Sem corante, sem conservante, só ajuda, e ajuda muito. Sensacional. Insônia? Atrapalha. Ai, atrapalha muito, gente, muito. A gente sabe que o sono, né, ele é super importante. A melatonina, que é o hormônio que é produzido, né, quando você tem um bom sono, ela tem várias ações, não apenas na regulação do sono. Ela é extremamente antioxidante. Melatonina é o hormônio mais antioxidante que a gente tem. Então, ela é antioxidante, anti-inflamatória, ela regula a produção de cortisol. Você sabe que se você tiver uma produção de cortisol prejudicada, e isso é regulado também pelo sono, você fica com o organismo, a gente fala que fica poupador. Você gasta menos caloria e poupa mais. As desordens de cortisol são terríveis. Então, assim, insônia, gente, é terrível. E fora que você não produz GH suficiente, que é o hormônio que te ajuda a ter mais massa muscular. Então, não dá para ter insônia, gente. Vamos cuidar da qualidade do sono, porque senão não tem jeito. Fato, fato. Whey protein. Ajuda muito. Adoro também. Né? O whey protein tem várias funções. É até difícil a gente falar todas elas, né? Mas para emagrecimento e para manutenção de peso corporal, eu uso muito para saciedade, né? Aumento da produção de colecistoquinina, maior saciedade. O whey atua muito nisso. Então, no meu quadrado, que é falando sobre emagrecimento e manutenção, eu gosto muito do whey com essa funcionalidade, de aumentar a saciedade. Creatina. Ajuda muito. Creatina é sensacional, né? Creatina ajuda muito na massa muscular, né? E a gente precisa de massa muscular, gente. Para ter um gasto calórico bom, massa muscular tem que ser trabalhada. Então, nota 10 para creatina. Perfeito. Oh, o pessoal mandou muita coisa que ajuda, porque o último eu já intuo também qual vai ser a resposta. Fibras. Ajuda demais. Fibra é muito bom para a saciedade, para o trânsito intestinal, para a microbiota intestinal. A gente sabe que a microbiota ela precisa ser mais bifidogênica, né? Então, você tem que ter bifidobactérias, lactobacilos, e fibras são prebióticos, né? Ajudam muito nisso. Então, tem que ter fibra, com certeza. E lembra de tomar água, né? Não adianta só comer fibra. Perfeito. O tripé, né? O exercício, fibra, água. Exatamente. Perfeito. Natércia, mais uma vez, obrigadíssima. Que prazer conversar com você. Eu que agradeço. Adorei, Deilis. Muito obrigada pelo convite, viu? Sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigada, igualmente. E vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam legal, que dicas que vocês já vão utilizar. Continuem acompanhando, curtam, compartilhem. A gente se vê.